tradição em homenagem ao dia do pastor, né? Então, essa gincana que fizemos, a gente aprende algumas verdades. A primeira verdade é que quando o pastor é colocado em uma igreja, ele é responsável por todo o desenvolvimento da igreja, em todas as áreas. Então veja que não é uma coisa simples para um pastor. Ele não vai tomar conta de tudo, mas ele vai coordenar tudo. E para isso ele precisa de pessoas de sua inteira confiança, pessoas levantadas por Deus para tomar conta desses departamentos. No final de tudo, essa responsabilidade ela é distribuída pelo pastor a essas pessoas, e você vê que essa gincana, apesar de uma bola dessa aqui, ela representa, dentro de um contexto, representa o cargo de uma pessoa. Você vê como o pastor ficou sobrecarregado. Até para uma gincana, ele precisou de 2 crianças para pegar esses balões. E dentro de uma igreja, um pastor levantado por Deus, sabe? Ele vai precisar de sineus, de ajudantes, vai precisar de pessoas que estejam ao lado dele para auxiliar uma grande tarefa, que é conduzir uma igreja. Agora, nessa simulação, você viu o peso que é essas áreas que foi devolvida aqui ao pastor. Imagina se ele tivesse criado lá nisso tudo só. Não é? Então, revela 2 coisas: a importância de um pastor na igreja, para que o membro possa valorizar o seu pastor, mas também, em contrapartida, o pastor, ele selecionando pessoas para estar dividindo essa carga para ele. Então, logo fica evidente a importância do pastor e a importância de ter pessoas ajudando no seu ministério. Amém? Eu vou pedir que os irmãos abram suas Bíblias em respeito à palavra de Deus, quem puder ficar de pé. Leremos aqui em Hebreus, capítulo 13, e o verso 17. Você tem 2 leituras, mas a primeira leitura é em Hebreus 13 e 17. E hoje eu estou, antes de fazer a leitura, mas estou vendo que você preparou os estudos tão bem elaborados. Fica bom dia, né? Então, Hebreus capítulo 13, versículo 17, a palavra de Deus, ela vai trazer um ensinamento para nós. Vou dar um tempo para os irmãos abrirem suas Bíblias. Quem achou, diga amém. Eu quase todos acharam, né? Então, Hebreus 13, versículo 7 diz o seguinte: obedecei aos vossos pastores e sujeitai-vos a ele, porque velam pelas vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isto não vos será útil. Agora veremos, meus irmãos, Romanos capítulo 13, versículo 7. Romanos 13, versículo 7. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga escola dominical. Vamos ler. Diz assim a palavra de Romanos capítulo 13, versículo 7. Portanto, dai a cada um o que deveis. A quem tributo, tributo. A quem imposto, e a quem temor, e a quem honra, honra. Amém? Os irmãos podem citar. Então, irmãos, lemos aqui as recomendações bíblicas para tanto os pastores como para os membros. A recomendação bíblica para nós, ovelhas, para nós, membros da igreja, é obedecer. Obedecer. E o tema da nossa reflexão de hoje, para eu não me esquecer, é 5 formas de honrar o seu pastor, certo? 5 formas, vamos dizer o tema da nossa mensagem para os irmãos não esquecer, porque eu vi da igreja, qual é o tema que nós vamos abordar hoje?
5 formas de honrar o seu pastor todos os dias, certo? 5 formas de honrar o seu pastor todos os dias. Então, como vimos aqui nessas 2 leituras, a primeira leitura é obedecer aos nossos pastores, porque a ele foi incumbido a missão de velar, de cuidar, de espiar, de prestar conta das nossas almas, quando ele foi entregar o ministério dele a quem entregou a ele, que é Deus. Então a missão do pastor é, acima de tudo, zelar e velar pelas nossas almas. Então a missão não é fácil. Então o pastor Gilmar aqui, a gente ora por ele, mas a obrigação dele é orar por Moisés, por Patrícia, por Pedro, por todos que estão aqui. Então a missão dele é mais árdua. E ele vai prestar conta de cada um de nós. Se ele ensinou certo, se ele ensinou errado, se ele orientou, se ele acompanhou. A gente vai prestar conta de nós. E ele vai prestar conta dele e de nós. É pesado ou não é? Mas a Bíblia diz que a gente deve ajudar o nosso pastor e se dedicar tanto à obra do Senhor, para que ele está rindo, ele está gemendo. Gemendo por quê? Porque às vezes não tem reconhecimento devido, porque às vezes não tem ajuda devida. E muitos desses pastores exercem seu ministério gemendo. Mas aqui na primeira igreja batista de Jordão, como o pastor viu, ninguém deixa o pastor gemer. Deixa, irmãos. Deixa, irmãos. Não, o nosso pastor ele sempre tem esse sorriso alegre e feliz, porque graças a Deus levantou pessoas que o amam, né, que sustenta ao pastor em orações e faz com que ele exerça o ministério dele sorrindo, alegre. Muitas vezes até os embates da vida faz o nosso pastor se preocupar, mas quanto a nós, membros, a gente procura fazer que o ministério dele seja suave. No versículo Romanos 13, a Bíblia diz que nós devemos ser atentos a dar honra a quem tem honra. Então, se nós, com essa leitura de Estevão, devemos prestar honra ao governador, porque ele foi levantado por Deus, para ser o representante de Deus, executar a lei, os juízes, por que não ao homem levantado por Deus para tomar conta de vidas? Por que nós não devemos honrar aos nossos pastores? Então, a recomendação bíblica aqui é que quem tem honra, nós devemos retribuir a honra. Então, nesse simples estudo aqui que fizemos, desse simples culto, é para mostrar ao nosso pastor que nós o honramos. É mostrar ao nosso pastor que nós nos importamos com ele. Que nós agradecemos a Deus por ter levantado ele e ter permitido que ele estivesse no nosso meio durante 43 anos e não terminou. Amém? Então, a definição da palavra honra, irmãos, é o seguinte: princípio que leva alguém a ter uma conduta própria, virtuosa, corajosa, que lhe permite gozar de bom conceito junto à sociedade ou junto à nossa igreja, né? Então, isso é honra. Então, o pastor, durante esses 43 anos, tem mostrado esse princípio, honra. Então, se o pastor tem demonstrado honra para conosco, a gente deve honrá-lo também, não é? Então, o chamado pastoral para uma igreja, ele não foi feito aleatoriamente por capricho da igreja. Nós vamos ver aqui biblicamente em Efésios capítulo 4, versículo de 11 a 13, o que a Bíblia diz sobre o chamado do pastor. Efésios capítulo 4, versículo 11 e 13. Aí nós vamos ver quem foi que levantou os pastores para as igrejas. Diz o seguinte: e ele mesmo, e ele aqui quem é que está se referindo, irmãos? Deus. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas,
outro para evangelistas e outro para pastores e mestres. Agora, essa particularidade aqui que eu queria mostrar para os irmãos, quando você começa a ler o versículo aqui, uns ele deu para apóstolo, vírgula, para profeta, vírgula, outros para evangelista, vírgula, outro para pastores, e vírgula aqui, doutores? Não. Então, um pastor, se espera do pastor que ele seja também um doutor. Não tem vírgula aqui. Então, o pastor, além de ele pastorear, ele também é um doutor na lei de Deus, para que possa ensinar a palavra de Deus. Então, o ensino e o pastorado, ele andam junto, o mestrado e o pastorado, ele andam junto, não tem separação. Então, o que acontece na igreja, meus irmãos, é que pessoas, eles não têm conciliado isso. Ele quer ser pastor, mas ele não é mestre na palavra de Deus. Eu não digo mestre formado em faculdade, não. É mestre na sabedoria da palavra, para permitir conduzir o rebanho, proteger ele de intempéries, proteger ele de doutrinas falsas. Então, o pastor e o apelo dele pela lei de Deus, pela doutrina de Deus, deve ser um só. Então, não existe pastorado sem uma consolidação doutrinária bem abalizada na Bíblia. Se tiver, quem vai sentir a consequência disso depois é as ovelhas. É um ministério ineficaz, certo? Então, vimos aqui que quem levantou os pastores e deu a igreja, quem foi? Eu queria ouvir na igreja. Quem foi que levantou os pastores e deu a igreja? Eu vou contar até 3, eu quero vir mais forte para entender. 1, 2, 3. Quem deu os pastores da igreja? Deus. Então, quais são as qualidades desses homens que Deus levanta para botar aqui na frente da igreja? Como são essas qualidades? O que é que o pastor tem que ter? E eu vou ler elas aqui para os irmãos e vocês vão acompanhar na Bíblia de vocês, certo? Em Tito, livro de Tito, capítulo 1, do versículo 5 até o 9. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesse em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesse presbíteros, como já te mandei. Aquele que for, a igreja vai ler comigo e eu vou ler uma parte do versículo dos irmãos completos, certo? Versículo 6. Aqueles que for, o que, irmãos? Pode ler algo aí na chave. Irrepreensível. E o que, irmãos? Eu quero que a igreja fale toda junta para a gente escutar aqui. Eu quero participar desse grupo, nesse grupo com os irmãos. Por esta causa que deixei em Creta, para que puseste em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesse presbítero, como já te mandei. Aquele que for marido que tem filhos, que não possa ser acusado, e nem de, porque convém que o bispo seja como dispenseiro, não, nem mais dado a amigo, moderado, o que mais, irmãos? Versículo 9. Retém firme o que é conforme. Para quê? Então nós vemos aqui as qualidades morais do pastor, como ele tem que exercer o seu ministério, ou seja, até mesmo antes
de exercer um mistério. Deve ser avaliado isso. Então, aquele que for irrepreensível, não é? Aquele que tiver uma índole boa no meio do seu vizinho, no meio da sua família, e que seja o dispenseiro da casa de Deus. O que é dispenseiro da casa de Deus? Aquele que toma conta das coisas que eu e você vai comer, se alimentar espiritualmente. Ele, o pastor, é quem vai abrir as comportas lá para trazer a palavra, selecionar o que Deus quer. Então o pastor ele vai pegar já a comida pronta, que quem vai botar na dispensa é Deus, o pastor vai servir. E onde é que o pastor, qual o livro de receita do pastor, minha gente? E o pastor, a Bíblia está tudo pronto para a receita. O pastor vai pegar aquela doutrina, vai pegar aquele prato que Deus já preparou e trazer o alimento para nós. Então o pastor ele é dispenseiro da casa de Deus. Mas eu quero adiantar aqui por conta que nós teremos sessão, irmão, e nós vamos ver aqui o que a gente pode fazer. A gente já sabe que o pastor foi levantado por Deus, a gente já sabe as qualificações do pastor que ele precisa exercer, que é muito uma qualidade que nem todos têm. Os irmãos concordam? Nem todo mundo tem essas qualidades. Então você vê que o quadro como pastor verdadeiro, ele vai se estreitando a cada uma dessas características. Mas a Bíblia vai dizer também, em Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 17, o seguinte: os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de, irmãos, dupla honra, especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino. Então nós vemos de novo aqui pregação e ensino junto, pastores e doutores, como nós vemos. E agora aqui em 1 Timóteo capítulo 5, 17, de novo, não é só o papel do pastor pregar, nós vemos pregação, mas ensinar. E nessa matéria de ensino, eu queria que os irmãos respondessem entre um sim e um não. Na matéria de ensino, o pastor Gilmar tem ensinado essa igreja, sim ou não? Sim. Eu acho que está um pouco fraquinho, mas o pastor não ensinou não. Nessa matéria do ensino, o pastor Gilmar tem ensinado essa igreja? Sim. Então, pastor, parabéns. Então, primeiro, a gente sabendo de ser um homem de sangue como nós, mas com uma missão maior do que a nossa. E nós, como ovelhas do pastorado do nosso pastor Gilmar, como nós devemos honrar a quem se deve essa honra? A gente deve honrar o nosso pastor. Será que devemos honrar ele dando bens materiais apenas, presentes apenas, abraços apenas? Cada um se questione aí, certo? Então, o que é que nós devemos ter na nossa mente? Que significa a honra que nós temos para dar ao nosso pastor? A essa pessoa que se dedica, que sofre, que chora, que está aqui conosco todos os cultos, está aqui pronto para nos atender, que fica pastoral. É uma pessoa que abraça todos que chegam a essa igreja. Agora, fica a pergunta: como nós temos honrado o nosso pastor? Como nós temos demonstrado esse agradecimento ao nosso pastor? Primeiro passo, entre tantos passos que a gente pode, tantas atitudes que a gente pode dar ao nosso pastor, a demonstração de honra ao nosso pastor, escolhe apenas 5. 5. A 5 aqui é 4, é pequeno, né? 5. Então, o primeiro presente que o pastor Gilmar vai dizer se esse presente é válido, se não é válido, se está bom, se não está bom. O primeiro presente que nós, como membro, podemos dar ao nosso pastor é orar pela sua vida e pela sua família. Pastor. Então, o pastor disse que sim, é um presente muito precioso. Orar por alguém é uma das maiores demonstrações de amor, gratidão
cuidado que uma pessoa pode fazer. Ao orar em favor de outrem, você se coloca como intermediador entre ela e os céus. Faz-se altruísta e valoriza e vive o corpo de Cristo na prática. Então, um dos maiores presentes que a igreja pode dar ao homem, que a igreja pode dar ao pastor, é orando pela sua vida e pela sua família. O pastor, muitas vezes, não dá toda a atenção à família dele, como se necessita, porque muitas vezes ele está empenhado com a gente, cuidando da sua e da minha família. E tem que conciliar dele também. Então, é um presente que a igreja dá ao pastor desse dia, é orar pela sua vida, pela sua família. O segundo presente é o seguinte, meu pastor, eu vou oferecer o presente, você vai dizer se vale ou não vale. Apoiar a sua missão e apoiar também o seu ministério. Então, quanto à ação de honra que você pode e deve fazer, nós membros, é apoiar a visão e o ministério do pastor. A visão de uma igreja é sempre entregue por Deus ao coração do pastor, que, guiado pelo Espírito Santo, executa o direcionamento que cada que recebeu no seu trabalho. O membro com o coração grato é um membro que apoia e ajuda a comunicar a visão do seu pastor, pois possui a convicção de que essa visão nasceu no coração de Deus. Será que nós temos, meus irmãos, a pergunta que fica apoiado ou ministrar a visão ministerial, a visão do pastor Gilmar aqui, eu vou explicar a vocês. Por trás é que cada um cresça e fortaleça-se na doutrina sem mistura. E isso Deus tem colocado no coração do pastor e ele não abre mão. Ele traz a vocês com alegria, rindo, sempre uma doutrina sadia. Vocês apoiam essa iniciativa do pastor, sim ou não? Então, já que a gente apoia essa doutrina, essa disposição do pastor, a gente também, ao fazer isso, está ajudando o pastor no seu ministério, certo? Terceiro passo. O terceiro motivo que traz honra, que mostra a honra de nós ao nosso pastor. Obedeça aos seus direcionamentos. Muitas vezes quando o pastor nos chama e diz isso não é bom, não vá para ele. Ou faça dessa maneira. Ou pare até aqui para depois a gente estudar para o próximo passo. Isso é bom ou é ruim para a igreja? Isso é bom porque a gente sabe que tem alguém por trás de nós nos orientando. Então nós como membro, nós como ovelha, devemos obedecer e fazer a leitura bíblica. Eu não estou inventando nada não. Hebreus 13:7, nós devemos obedecer aos nossos pastores. Então quando você obedece, aí eu vou perguntar, vocês estão notando que eu estou perguntando a vocês, não estou deixando o pastor de fora para ficar cansado com o grupo. Quando a gente obedece, pastor, facilita o seu ministério, o seu trabalho. E agora uma coisa importante, algo que responder da palavra. E em relação à missão, que o Roberto falou aqui, a missão, o próprio foi pregado olhando para Cristo, autor e consumador da nossa fé. Entendeu? A missão do pastor é olhar para Cristo e enquanto ao crescimento, antes crescer na graça e no crescimento nosso Senhor e Salvador. A Ele, a uma igreja bem doutrinada, uma igreja bem alimentada, ela vai saber distribuir a honra que é devida ao nosso pastor, sim ou não? Ele vai separar o que é de honra, a quem devemos dar honra, e agradecer mais ainda a Deus por ter levantado um pastor cuidadoso com a sua doutrina, com a sua igreja.
Então, quando a gente traz essa exposição de a gente obedecer, quem é doutrinado, bem doutrinado, quem é bem ensinado, sabe como deve obedecer. Amém? Então, nós obedecemos ao pastor, não fora da palavra de Deus, né? A visão de uma igreja é sempre entregue por Deus ao coração do pastor. A gente nunca deve esquecer disso. Obedecer aos seus direcionamentos. Todo pastor que foi chamado por Deus e recebeu a autoridade de liderar e a um conjunto de pessoas, enquanto que é da responsabilidade do pastor orientar a direção do caminho correto para as ovelhas, é responsabilidade dos membros das ovelhas obedecer o seu direcionamento. Quando o pastor traz o ensinamento aqui, que ele vai dentro da palavra mostrar que aquilo não é bom, e você está com a Bíblia aberta comparando, você sabe que se você transgredir isso que você está aprendendo, que você está conferindo na palavra de Deus é bom, ou vai servir para você? Se você desobedecer, vai ser ruim. Então, um pastor chamado por Deus, ele vai mostrar o que é bom e o que é ruim, as consequências de cada um de nós pela palavra de Deus. Então, uma igreja bem doutrinada, uma igreja bem alimentada, ela não corre esse risco de idolatrar o pastor fora do padrão ou acima do que Deus estabeleceu. Ela nem vai idolatrar, ela vai honrar para que nós, pastores e membros, cheguemos à unidade da fé que agrade a Deus. Então, agora uma igreja que não é muito doutrinada, ela vai procurar os caminhos, outras zonas que vai dar ao pastor e vai atrapalhar o pastor, que vai ser uma meta de progresso que o pastor, quando a igreja não sabe dar honra devida a ele, se der demais, está fora da palavra. Além da palavra, você vai estar fora. E também, se você não honrar os que merecem, você vai estar fora da palavra. A obediência é também uma das formas com as quais você pode honrar o seu pastor. Na prática e no cotidiano, mesmo quando ninguém está olhando. A honra tem a obediência tem essa característica também. Obedeçam aos seus líderes e se submetam à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. Então, a gente tem Hebreus 17, a Bíblia vai dizer para nós que se a gente for ovelhas, que faça com que o nosso pastor esteja no nosso meio, gemendo, chorando, isso não vai ser proveitoso, não é só para a gente, não vai ser proveitoso para ele. Porque o trabalho de um pastor deve ser com alegria. Se o pastor fizer por obrigação, perdeu o chamado dele. Fizer só por obrigação, eu vou ter que falar, eu vou ter que fazer isso, e isso pesar no coração dele, acabou o serviço dele. Quarto, seja grato com palavras e com atitudes. Nada mais triste e injusto do que a ingratidão. Embora o trabalho do pastor seja feito visando a glória de Deus e não o seu próprio mérito, todo membro que deseja honrar o seu pastor deve ser grato a ele com palavras e atitudes. Né? Muitas vezes eu sei que muitos irmãos são tímidos, né? Não tem coragem de chegar, abraçar o pastor, dar uma palavra de incentivo, às vezes diz tudo isso dentro do coração, mas não tem esse contato, né? Mas mesmo assim, sempre a oportunidade que você tiver, vai ser somente uma palavra. Dê uma palavra de incentivo ao seu pastor. Isso é importante, pastor. Muitas pessoas vão ter uma carta para falar, né? Um exemplo aqui eu não posso nem dizer, não vou ouvir. Mas tem outras pessoas que têm dificuldade de falar, mas ainda que seja uma palavra, diga ao seu pastor, abençoe o seu pastor, né? Dê uma palavra de incentivo, que isso é importante. O ministério pastoral certamente não é nada fácil, mas deve ser reconhecido como uma missão de valor. Já parou para pensar quantas noites mal dormidas
madrugadas inteiras, dias extensos e fins de semana sem descanso que o seu pastor dedica para você e o restante do rebanho, já pensou nisso? Um coração grato é um coração que honra. E a honra é, sem dúvida, uma das coisas mais nobres que devemos exercer na nossa vida. Honrar. Né? Quinto ponto e último ponto para não passar os irmãos. Elogio publicamente e também elogie seu pastor no particular. Tem gente que gosta de elogiar, outras que só fica em público. Mas o particular também é uma boa opção para nós. Se você não tem coragem de dizer em particular e em público, escolha um desses dois. Mas só tem conversa que tem coragem de elogiar o pastor somente reservado. Elogio é importante. É importante. Cair na armadilha de caluniar, reclamar, murmurar e maldizer o seu pastor é sem dúvida um dos piores erros que o membro pode cometer. Além de prejudicar injustamente o seu pastor e a igreja, você também pode prejudicar a si mesmo ao desonrar uma autoridade que Deus lhe concedeu. A membresia que honra é aquela que elogia, tanto publicamente como as pessoas presenciando, quanto no particular, quando só o pastor escuta ou dentro da casa com a sua família. Elogiar é reconhecer o valor de alguém e do seu trabalho, é incentivar, motivar e fortalecer. Certamente essa é uma das ações que jamais pode ser abandonada quando falamos de honra. Então, você pode dizer que honra o seu pastor, você pode dizer que honra o seu pastor com tudo o que pode. Ou seja, enquanto está em mim, enquanto eu tenho a oportunidade, eu estou fazendo isso, incentivando o meu pastor, parabenizando o meu pastor, fortalecendo ele, como muitas vezes o pastor, essa atitude aí foi excelente. Isso aí que o Senhor fez, eu estou me contar com o Senhor para a gente chegar aonde Deus quer. E isso também é uma forma de você honrar o seu pastor. Por isso que no começo eu disse que não só se honra o pastor financeiramente, ou dando presente, mas isso é uma forma de grande importância para o ministério de alguém. Elogie, apoie, motive e o fortaleça com palavras, mas também com atitude. Seja uma ovelha que facilita o trabalho do seu pastor, que caminha junto e que colabora ativamente. Arregace as mangas e esteja disposto a ajudar o seu pastor no que for preciso. Não deixe trabalhar sozinho. Antes, coloque-se à disposição para aliviar o fardo do pastor e somar para o reino de Deus cada vez mais. E por último, a cultura de honrar é uma cultura que verdadeiramente vale a pena. Você está pronto para colocar a honra nesses 5 pontos que eu falei em prática? É uma pergunta para a igreja. Então eu quero dizer, e já vou enfatizar que o nosso pastor, assim como muitos irmãos é tímido, ele também é tímido quanto a essa questão de elogio, de querer que as pessoas abracem, fica falando, o pastor, ele é bem tímido, bem reservado, os irmãos já adotaram isso. Mas isso não tira a nossa obrigação, mas isso não tira a alegria que muitas vezes a gente chegar para o nosso pastor e dar uma palavra de incentivo. Então eu quero deixar, antes de encerrar aqui, eu quero deixar uma definição do que é honrar. Honrar é até mesmo quando eu discordo. Quando eu discordar de alguma atitude do meu pastor, eu devo chamar ele em particular e pedir uma orientação. Pastor, eu não entendi bem isso que o senhor fez. Eu não estou entendendo bem esse projeto. O senhor pode me explicar? Isso é uma forma de honrar, não?
Então a gente tem um modelo para entender que o pastor está todo errado. Certo, sou eu. Então eu e o fulano, a gente achou que isso aí está tudo errado. Então o pastor não está levando. Isso não é uma forma de respeito. Isso não é uma forma de honra. Então, meus irmãos, que esse simples estudo reforça para nós, primeiramente, que o pastor, ele não só é uma figura decorativa ou uma figura só apenas de honra. É principalmente chamado para trabalhar. E trabalhar em vários departamentos da igreja. Pegar o peso, orar, fazer com que essa engrenagem corra e ande. Mas para isso, como essa bola mostrou, ele precisa de mim e precisa de você. Então, que nesse dia do pastor, nosso pastor seja encorajado a continuar fazendo o bom trabalho que fez, a não parar pelas penas duras que a vida às vezes impõe no ministério, impõe na vida pessoal, mas que nós possamos, junto com o nosso pastor, fazer essa obra crescer e se expandir. Se tudo isso os irmãos concordam, dê um amém. Amém. Deus abençoe. Devolvo a palavra a nossa irmã Cidadãs da bênção apostólica, portanto, os irmãos podem permanecer sentados um pouquinho, né? Depois a gente vai para a coinonia. Mas 3 coisas que eu queria destacar. A primeira delas, quando eu fiz o curso de teologia, tinha uma disciplina chamada Ministério Pastoral. E eu agradeço ao Roberto por essa aula que ele deu hoje e que eu recordei inúmeras coisas. Ministério Pastoral, uma aula que está gravada, né? Quem depois quiser ouvir, é só assistir. Portanto, eu sou grato a Deus, porque sem aumentar nem diminuir, foi uma aula de Ministério Pastoral. E tudo dentro da palavra de Deus. Segundo, a homenagem a todos os pastores, aqueles que se disponibilizaram, não apenas no Jordão, mas nas cidades do interior de Pernambuco, nas cidades do Brasil e no mundo. Pessoas que são instrumentos de Deus. São seres humanos de carne e osso, com suas virtudes e com seus defeitos. E que o único perfeito, na realidade, é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a terceira coisa que eu queria destacar aqui é que os irmãos estão notando que nessa trajetória de 42 anos, vejam os frutos, né? Benício e Alice. Mas para isso começou eu e Valéria, Dilmazinha e Aline casou e já tem esses 2 frutos aqui. Então vejam que não é uma trajetória curta, né? Então eu sou muito feliz. Imagina, o dia que o pastor está com o meu neto e minha neta aqui na igreja. Demonstra o longo tempo que foi passado. Marido, pai e avô. Marido, pai e avô. E pastor. Valéria disse que a gente foi na casa da minha mãe lá. Amanhã é o dia do vovô. Aí não, o dia do pai. Não é o dia do vovô, é o dia do pastor. E para terminar, o meu neto chegou para a Aline e disse: olha, eu amo o vovô com a mesma intensidade que eu amo o vovô. Porque antes o amor para a vovó era maior, agora não, igualou, né? Mas a Valéria ficou com você, ela até gostou, né? Ela se sentiu constrangida porque ele amava mais a avó do que o vovô, agora igualou, né? Porque eu não sei, não é por isso que eu consegui conquistar o coração dele. Agora, como eu não sei, então eu só quero agradecer. E a primeira igreja batista do Jordão, que ao longo de todos esses anos tem ouvido a palavra de Deus. E o estudo que seria feito hoje, que eu disponibilizei, o impacto de Jesus, nós estudaremos no próximo domingo. Se Deus permitir, então teremos uma semana todinha para em casa estudar e quando chegar aqui no domingo, chegar afiado. Não, amigo, chegar bem afiado. É até um texto longo, mas se os irmãos, as irmãs estabelecerem o
de estudo por módulo. Por exemplo, hoje em dia, vou estudar o primeiro, segundo, terceiro ponto. Amanhã, quarto, quinto, dividir, e aí o aprendizado vai ser maior. E quando for domingo, todo mundo vai realmente entender o impacto de Jesus. E inclusive essa palavra, impacto, o significado dessa palavra. Então, se Deus permitir, no próximo domingo a gente vai fazer esse estudo. E agradecer a todas as organizações e depois da bênção apostólica, vamos ter a coinonia. Sim, depois da coinonia, aí retornaremos aqui para o culto administrativo, onde trataremos os assuntos da casa e da causa do Senhor, aqui através da sessão da noite. Agora, convido a toda a igreja a se colocar de pé e com a bênção apostólica temos concluído o culto nesta manhã. Olha, e a coinonia é para todos. Todos, quando terminar aqui, se dirijam ao salão posterior. Olha isso. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus e as infindas consolações do teu Santo Espírito estejam sobre nós e sobre todo o teu povo na face da terra, desde agora e para sempre. Amém. Oração silenciosa, temos concluído aqui esta parte do culto. Iremos para a coinonia e depois a sessão regular.